vocês, professor Glemes, tem aqui na estrada com os profs. E hoje nossa aula vai ser, top! Você que tem dificuldade sobre força resultante centrípeta em duas situações, pêndulo simples e pêndulo cônico, então não sai daí que a aula vai ser top! Roda a vinheta! Olha só, moçada, no pêndulo simples, você vai imaginar um corpo preso a um fio, e eu vou soltar esse corpo a partir de um certo ângulo da vertical, eu levanto lá, a partir do repouso, claro, eu solto, esse corpo vai começar a oscilar de um lado para o outro. Isto é um pêndulo simples. Bom, o que nós sabemos? Que nas extremidades desse movimento, aqui e aqui, é um instante em que ele inverte o sentido do seu movimento. Ou seja, é um instante em que as velocidades desse corpo é igual a zero. Como nós estamos falando em força resultante centrípeta, lembre-se que a força resultante centrípeta, ela será dada por mv ao quadrado sobre r. Então, você já analisa a situação mais simples, né? Porque se a velocidade é igual a zero, consequentemente, a força resultante centrípeta, quando a velocidade for zero, vai ser zero também. Então, eu sei que nessas extremidades, a força resultante centrípeta também será igual a zero, porque o corpo estará em repouso, é o momento que o corpo inverte o sentido do seu movimento. Agora, a partir de qualquer outro ponto onde a velocidade seja diferente de zero, quer dizer que a força resultante centrípeta também vai ser diferente de zero. Então, nós vamos pegar, vou soltar esse corpo, ele vai começar a se movimentar. Vamos pegar um ponto em específico, que é o ponto mais baixo da trajetória. Esse corpo ele vai começar a descer até chegar aqui. Quando ele chegar bem no meio desta trajetória aqui, quanto será a força resultante centrípeta sobre esse corpo? Bom, eu vou colocar as duas forças que estão atuando sobre esse corpo, que é o peso, independente da situação. Não esqueça, o peso é a massa vezes a gravidade, está atuando verticalmente para baixo. Sempre o peso atua apontando para o centro da Terra, que para o nosso referencial é verticalmente para baixo. Mas também nós temos a tração no fio aqui para cima. Então, moçada, neste ponto que eu vou colocar aqui, um ponto 1, eu vou chamar esse ponto 1, porque eu vou pegar outros pontos na trajetória para a gente analisar isso. Então, moçada, neste ponto 1 que eu coloquei ali, lembre-se, a nossa força resultante centrípeta será, ela não é uma força a mais no teu sistema, não esqueça disso. A força resultante centrípeta, já diz o nome, ela é uma resultante de forças que atuam na direção do centro. Neste ponto, você tem o peso para baixo e a tração para cima. Isso quer dizer que nesse ponto, quando o corpo está vindo lá da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, tanto faz, neste ponto, a tração tem que ser maior do que o peso. Por quê, professor? Eu pensei que a tração era igual ao peso. Se você disser para mim que a tração é igual ao peso, você está dizendo que a força resultante é igual a zero. E se a força resultante for igual a zero, esse corpo estará ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Isso não está acontecendo. Quando ele chega nesse ponto, ele vai, a partir daqui, ele vai subir. E para ele subir, a tração tem que ser maior do que o peso. Então, esta força resultante, um vetor para cima, um vetor para baixo, será a tração menos o peso. E aí, se ele pedir no seu exercício a respeito da tração, só você passar o peso para lá. A força resultante centrípeta é mv quadrado sobre r. Passei esse peso para lá, estava menos, ele passa mais o peso, que é mg, e você consegue descobrir a tração feita pelo fio. Então, a tração, como eu falei, ela vai ser maior do que o peso. A tração é o peso mais alguma coisa, ok? Agora, mas isso eu peguei bem no meio do ponto mais baixo, a hora que o corpo desce no ponto mais baixo da trajetória. Se for assim, professor, e se eu pegar em outro ponto? Por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, soltei esse corpo,
certo? De um certo ângulo. Eu quero analisar aqui, ó. Ele desceu, ele está desse ponto aqui, ó. Aqui, em relação à vertical, é um ângulo que eu vou colocar, que é o ângulo θ. Neste ponto, o que acontece? Quanto vale a força de tração no fio? Bom, eu sei que a força resultante centrípeta nesse ponto não vai ser zero. Ele só vai ser zero nas extremidades porque a velocidade é zero. Eu soltei de lá, então lá a força resultante centrípeta é zero. À medida que desce, ele vai ganhando velocidade. Então, nesse ponto, a força resultante centrípeta não vai ser mais zero. Vai ser quanto, professor? Quanto que vai ser a tração no fio, por exemplo, nesse ponto, que eu vou chamar esse ponto aqui, ó, de ponto 2? Bom, primeiro passo, você vai colocar as forças que estão atuando sobre o corpo naquele ponto, que é justamente a força peso, que está puxando sempre a ponta verticalmente para o centro da Terra, que para o nosso referencial é para baixo, e você vai ter a tração. Então, moçada, o que nós vamos ter que fazer? Percebam que eu só posso fazer como força resultante tração menos o peso, tá? Quando as duas forças estão exatamente em sentidos opostos. Nesse caso, você tinha o peso verticalmente para baixo e a tração verticalmente para cima. Então, eu posso fazer peso menos tração. Ah, professor, mas aqui não pode? Não, aqui você não pode. Por quê, professor? Porque percebam que o peso está verticalmente para baixo e a tração, ela não está verticalmente para cima, ela está um pouquinho inclinada. Eu só posso diminuir da tração uma outra força que estiver contrário a ela. E tem, que é uma componente da força peso. Então, moçada, é como se você tivesse que decompor esse peso. Uma parte desse peso puxa para cá, que eu vou chamar aqui de P1, e uma parte desse peso puxa para cá, que eu vou chamar de P2. São componentes. Você lembra a respeito dos vetores? Você lembra quando você tem uma força inclinada e você decompor esse vetor, essa força inclinada? Ah, professor, mais ou menos. Então você pode fazer o seguinte, volta na playlist de física aqui, playlist de dinâmica, e veja a aula sobre vetores. Quando você analisar a aula sobre vetores, grandezas vetoriais, lá tem a decomposição vetorial. Mas eu vou mostrar aqui para você, tá? O que eu vou fazer? Neste ponto 2 que eu coloquei aqui para vocês, olha só, neste ponto 2, quem vai ser a força resultante centrípeta? A força resultante centrípeta será a tração menos, não menos o peso. Como eu falei, eu só posso diminuir a tração do peso quando eles estão exatamente em sentidos opostos. Então eu vou diminuir da tração este peso que eu vou chamar de P1, que é uma componente do peso. Tá vendo? Então, porque estão exatamente em sentidos opostos. Aí eu posso diminuir. Ah, professor, mas esse P1, o professor falou que é uma componente do peso. Como que eu vou achar esse P1? Moçada, este P1 será o peso total vezes o cosseno do ângulo θ, que é o ângulo de inclinação. Igual nós estudamos, por exemplo, em plano inclinado. Ah, se você não lembra do plano inclinado, também você pode ir na playlist de física, vai na playlist de dinâmica e acha aula sobre plano inclinado. Nós fizemos uma decomposição do peso, tá? Mas aqui eu coloquei direto para vocês, então se eu quero saber essa componente, esse P1, você vai pegar o peso total e multiplicar pelo cosseno desse ângulo θ. Aí sim, a força resultante centrípeta é mv² sobre o raio. Este P1 tá menos. Aí eu vou passar o danado para cá fazendo o quê? Mais o P1, que é o peso vezes o cosseno do ângulo θ. E aí você vai descobrir a tração no fio. E aí, em qualquer parte da sua trajetória, é só para você encontrar a tração, é só você fazer a mesma coisa. Só que nesse caso, quando não estiver no meio, porque se estiver no meio é fácil, né? Você usa o peso total. Agora, se não está no meio, está em qualquer outra parte, você vai ter que ter o ângulo, ele vai ter que fornecer o ângulo para você. E aí você faz esta relaçãozinha e automaticamente você vai encontrar a tração feita no fio em um pêndulo simples. Eu vou sair da imagem, moçada. Se você quiser dar um pause nesse vídeo, dar uma analisada, essa é agora, porque agora nós vamos analisar o tal do pêndulo cônico. Olha que top. O pêndulo cônico, moçada, funciona mais ou menos da maneira que vocês estão vendo. Então você vai imaginar uma corda presa a um fio.
você levanta ela um pouquinho de lado, mas você não vai simplesmente soltar esse corpo ele oscilar. Você vai deixar ele inclinado e vai rodar esse corpo. Então ele vai fazer assim, ó. Tá vendo? Isso é um pêndulo cônico. Se você olhar de baixo, você veria, aqui tá preso, você veria algo mais ou menos assim. Tá vendo? Então, se você olhar aqui de baixo, ele estará fazendo um movimento circular, formando exatamente na sua rotação um cone. Basicamente, moçada, olha só. Primeiro você tem um ângulo de abertura. Você vai colocar duas forças que estão envolvidas, que é a atração no fio. Aqui, em nenhum momento ele para, tá? Ele não pode parar, senão não tem esse pêndulo cônico. Então você tem atração, aqui ele não para, tá? Ele não é que nem o pêndulo simples, que ele para lá, vem, acelera, para aqui, desce, ganha velocidade, para aqui. Não, esse ele não para, ele vai ficar simplesmente fazendo isto aqui, ok? Então, nenhum ponto ele para. Você vai ter atração e a outra força que tem atuando sobre ele, que tem em todo o corpo, é o peso que está puxando esse corpo verticalmente para baixo. Só existe essas duas forças atuando sobre esse corpo, a atração e o peso. Aí você fala, professor, mas pera lá, e a força resultante centrípeta? Exatamente. A força resultante centrípeta é aquela resultante que aponta para o centro. Então, se você fizer a resultante entre tração e peso, você vai encontrar, porque o centro da curva está aqui, ó. Você vai encontrar a resultante apontando para o centro. Então, olha só, vamos fazer a soma pelo método do polígono desses dois vetores. Você tem a tração que está puxando, opa, fiz tortinho. Você tem a tração que está puxando aqui para cima. Coloca na ponta da tração a força peso que aponta aqui para baixo. Eu só peguei esse peso daqui e coloquei aqui. Para quê? Para fazer a soma dos dois vetores para encontrar a resultante. Aqui o ângulo entre eles, θ, e consequentemente a resultante desses dois vetores está aqui, ó. Esta é a sua força resultante, que é a sua força resultante centrípeta, que, ó, está atuando exatamente para o centro da trajetória circular. E aí, professor? E aí você pode usar qualquer relação trigonométrica, seno, cosseno ou tangente, porque você tem um triângulo retângulo e aqui o ângulo θ. Então, por exemplo, eu posso usar a tangente desse ângulo θ, e se eu usar a tangente de θ, é o cateto oposto, que é a força resultante centrípeta, pelo cateto adjacente, que é o peso. Logo, esta tangente de θ, força resultante centrípeta, mv² sobre r, divididos pelo peso. Peso, massa vezes gravidade. Olha só que legal. Ah, que legal, professor. Então, a tangente de θ vai ser igual. Repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. mv² sobre r, que multiplica o inverso do segundo. 1 sobre mg. Logo, olha só, eu posso simplificar a massa e nesse caso eu vou descobrir a velocidade com que esse objeto está girando nesse pêndulo cônico. Porque, ó, esse R e G estão dividindo aqui, está na parte de baixo, eu passo para cá, o R e o G eu passo multiplicando. Ou seja, teremos R vezes G vezes a tangente de θ, que vai ser igual à velocidade ao quadrado. Ou, para tirar esse quadrado, eu vou passar uma raiz, que será RG tangente de θ. Isso quer dizer que a velocidade com que esse objeto está girando para que mantenha este pêndulo cônico é dado por essa equação, R vezes G vezes tangente de θ. O que eu falo para vocês é o seguinte, fala, professor, tem muitas equações para eu decorar, é mais difícil. Cara, eu quero que você entenda que não é para você decorar essa equação, eu quero que você entenda como que eu cheguei. Eu não fiz nada diferente. A equação que você precisa saber é a força resultante centrípeta, que é mv² dividido pelo raio. O que você precisa saber é o peso, que é a massa vezes gravidade. O resto é a parte vetorial. Tem dificuldade em vetores, moçada? Eu vou insistir para você. Volte aqui na playlist de física, tem uma playlist de dinâmica. Procura uma aula sobre plano inclinado.
tá? Desculpa, plano inclinado não. Tem uma aula sobre vetores, vetor resultante, vetores. Uma aula escrito vetores. Assiste essa aula de vetores, que vai ter toda essa situação. Mas daí, assim, você pode olhar a aula de matemática também, porque a partir do momento que você tem um triângulo, retângulo e o ângulo, você pode usar seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente, e encontrar o que ele pedir para você. Então isso aqui eu vou falar para vocês, eu vou decorar essa equação. Não, eu mostrei para você como que eu cheguei. Eu quero que você lembre a parte vetorial e analise de maneira matemática, com relações trigonométricas. Foi claro, moçada? Então eu vou sair um pouquinho na frente da imagem, para você dar um pause na tela, para você dar uma analisada. E olha só. Moçada, que alegria! Existem muitas situações de força resultante centrípeta. Você encontra aqui, inclusive, outras aulas de força resultante centrípeta sobre as lombadas, a depressão, o looping. E eu resolvi colocar mais essas duas situações, que é o pêndulo simples, que nós estudaremos mais ele na sequência, inclusive, sobre outro ponto de vista, e o pêndulo cônico. Mas eu quero que você entenda que existe a curva horizontal, curva inclinada, existem N exemplos falando de força resultante centrípeta. E assim, a gente consegue ter muitas aulas só falando dessas situações. O que eu quero que vocês entendam que a força resultante centrípeta é algo vetorial. Você tem que analisar vetorialmente esta situação. E aí, aplicar conceitos matemáticos, como eu acabei de mostrar para vocês, relações trigonométricas, e também aplicar situações de vetores, como eu fiz a decomposição do peso, tá? Então, isso você tem que estar ligado. Moçada, se você tiver qualquer dúvida, por gentileza, você entra em contato com a gente. Se você não entendeu, venha falar comigo aqui, tá? Tire as suas dúvidas, porque isso aqui é extremamente importante. Força resultante centrípeta, você estuda em gravitação universal, você estuda em aplicação de força sobre corpos e movimento circular e assim por diante. Existem muitas aplicações, de maneira geral, vestibular, Enem, processos seriados, cai muito esse tipo de situação na prova. Por isso que eu resolvi colocar mais essas duas situações nesta aula. E qualquer dúvida, antes de vocês fecharem esse vídeo, não esqueça, se inscreva no nosso canal, dá um like no vídeo aí pra ajudar, vai ser top, compartilhe com a galera, e se precisar de alguma coisa, você vai lá no teu Instagram e digite lá na pesquisa, digitar o que, professor? Digite lá, com os profs e venha tirar tudo com a gente. Não esqueça, pega essa galera com a gente. Tchau, pessoal!